Os períodos em que trens aqui na região metropolitana de São Paulo operavam com composições com mais de 8 carros. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade, e em mais esse vídeo de história na nossa seção Recordar é Viver, a gente vai falar sobre tempos onde o transporte sobre trilhos, sobre trens metropolitanos aqui na região metropolitana de São Paulo, contava com trens com mais de 8 carros. Carros, popularmente dizendo, são os vagões do trem. Há uma grande discussão sobre esses termos, já que no meio técnico o correto é falar carro de um trem, só que na nossa língua portuguesa, vagão também é destinado ao transporte de passageiros. Então, ao meu ver, não está errado chamar de carro ou vagão, mas eu vou chamar de carro. E os trens da CPTM, eles operam na maior parte da malha da CPTM com composições de 8 carros, com exceção dos trens que prestam serviços no eixo, na extensão da linha 8 Diamante, entre Itapevi e Amador Bueno. Lá os trens prestam serviços com composições de 4 carros. Mas em determinados períodos da história, trens operaram com composições de 9 até 12 carros. No final da década de 80, quando a malha paulista recebeu as composições da série 700, que mais tarde foram renumeradas pela CPTM como série 1700, naquele período a Rede Ferroviária Federal chegou a operar trens com 9 carros. E esse experimento foi feito com os trens da série 401. E naquela época a Rede Ferroviária Federal chegou a testar trens da série 101, que mais tarde foram renumerados como 1100, mas ao que consta, este experimento não deu muito certo. E naquela época dos anos 80, e ao que parece até antes disso, o eixo ferroviário onde hoje está as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa da CPTM era tratado como apenas uma linha. Então você tinha os dois atendimentos entre o ABC e entre Francisco Morato e Jundiaí vindo até o centro de São Paulo, e você tinha atendimento, loopings operacionais entre as duas linhas. Eu confesso que eu pesquisei em um monte de lugar para tentar descobrir como eram esses atendimentos. Eu lembro que quando eu era pequeno eu cheguei a pegar com a minha família um trem que saía do ABC e nos levou até a estação Piqueri ou Jaraguá. Eu não lembro exatamente que ano foi isso, mas eu lembro que eu era super pequeno. E lembro que eu fiquei em um trem que foi direto entre hoje as linhas 10 e 7. Então, de acordo com pesquisas que eu fiz com a ajuda do meu amigo Narciso de Queiroz, que tem bastante dados sobre a história das ferrovias, pelo que eu consegui obter de informações, os trens faziam atendimentos entre Francisco Morato e Mauá, entre Pirituba e Mauá, entre Pirituba e Ribeirão Pires e até entre Francisco Morato e Rio Grande da Serra. Se alguém por acaso souber como que eram esses esquemas de atendimentos, deixe no comentário para a gente tomar ciência. Mas eu sei que em alguns determinados horários, esses trens prestavam esses atendimentos. E é curioso, né, que recentemente surgiu rumores onde a CPTM integraria a linha 7 e 10, na verdade isso já existiu no passado. Agora sobre a linha 12 Safira, que era conhecida no passado como variante de Poá, na época onde ela era operada pela Rede Ferroviária Federal, esse eixo ferroviário contava com trens também de 12 carros. Eram os trens da série 9500, mas não esses que a gente conhece hoje da Hyundai Rotem. Eram os trens chamados pela CPTM de série 5500. Esses experimentos foram feitos entre os anos de 1981 e 1984. Eram chamados eletrocarros. E essas formações de 12 carros operaram na linha 12, na atual linha 12, também em época da CBTU, quando a CBTU operou aqui na região metropolitana de São Paulo, posteriormente à Rede Ferroviária Federal. Esses eletrocarros eles foram adquiridos pela FEPASA, mas por conta de dívida da empresa, alguns deles foram repassados para a Rede Ferroviária Federal e por isso que ela operou esses trens na linha 12.
E a CBTU, como eu disse, também operou com 12 carros, mas por conta de diversos descarrilamentos, já que os carros reboque desses trens eram muito leves, a CBTU limitou a operação desse trem com 8 carros. Já na época da FEPASA, na atual linha 8 Diamante, os famosos trens chamados de FEPAZão, que foram numerados pela CPTM como série 5000, desde o dia 25 de janeiro de 1979, operaram com trens de 12 carros. E sobre a história do FEPAZão, eu tenho um vídeo aqui que fala só sobre isso. Esses trens operavam com 12 carros desde o final da década de 70. Em algumas administrações estaduais, em domingos e feriados, esses trens eram limitados com 6 carros. E quando o governo Montoro assumiu a administração aqui no estado de São Paulo, foi criado o conceito de trem metropolitano. Então, os FEPAZões passaram a operar no horário de pico com 12 carros e nos horários de vale com 6 carros. E também era operado com 6 carros aos finais de semana. E posteriormente a CPTM assumiu a linha 8 e manteve a operação em todo o tempo com 12 carros. E os FEPAZões deixaram de operar com 12 carros quando a CPTM passou a receber a nova frota da série 8000 com 8 carros. Esses trens foram sendo baixados aos poucos, algumas poucas unidades sobraram e hoje emprestam serviços lá na extensão da linha 8 com 4 carros, como eu falei no começo do vídeo. E hoje foram renumerados como série 5400. Eu destaco nesse vídeo que hoje, por mais que a CPTM tenha reduzido o número de carros em trens, hoje o padrão são 8 carros, atualmente o intervalo ele é menor se a gente comparar com a década de 80 ou 90, por exemplo. Inclusive é menor se a gente comparar com a década passada. A linha 8 Diamante ela tem intervalos no pico de até 5 minutos e a linha Nova Esmeralda no trecho entre as estações Jurubatuba e Pinheiros, o intervalo no pico pode chegar até 4 minutos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguém lembra de algum relato importante sobre essas formações maiores que 8 carros, fica o meu convite para participar da seção de comentários e quem também não lembra, a página de comentários está à disposição para a gente bater aquele papo sobre o tema. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço.